Então, nós vamos hoje falar sobre autismo e pandemia. Então, obrigada pela participação de todos. Essa semana de conscientização do autismo, dia 2 é o Dia Mundial do Autismo, né? E nós optamos por partilhar conhecimentos científicos, trazer discussões pertinentes para poder contribuir com a família. E ainda mais nesse tempo de pandemia. Então, eu abro aqui o nosso tema de hoje, autismo e pandemia. Quais são os desafios, quais são as oportunidades, o que a gente vem observando nas pesquisas científicas e na prática aqui do dia a dia. Não é, Fred? Eu sou Liubiana, esse é o Frederico, e nós somos especialistas em autismo. E vão colocando aí as perguntas para a gente poder responder. Eu gostaria de começar destacando que nessa pandemia a gente pôde ver, tanto na pesquisa que a gente faz, nós vamos citá-la, como também no consultório, o quanto que foi impactante para todas as famílias em geral, mas especialmente para aquelas das crianças autistas, a atual pandemia da Covid-19. E nós pudemos observar que dois caminhos foram aí sendo desenrolados ao longo da pandemia, que são: nós vimos várias crianças perdendo habilidades, com mais comportamentos inapropriados, comportamentos de embotamento social ou externalizantes, de mais crises, mais rompantes de agressividade, perda de habilidades já adquiridas em geral. No entanto, a gente também pôde observar algumas famílias que, surpreendentemente, possibilitaram aos seus filhos ganhos de habilidades. Então é sobre isso que a gente gostaria de conversar no dia de hoje. Por que que ainda assim, em momentos de adversidade, o que foi que ocorreu, quais foram as possibilidades para que essas famílias também pudessem possibilitar aos seus filhos a aquisição de desenvolvimento, a vida de criança feliz e ganho de habilidades em diversas áreas. Eu queria falar assim, em primeiro lugar, a gente convida a todos a acessar a nossa pesquisa. Nós fizemos uma publicação internacional sobre o impacto de epidemias no desenvolvimento e no crescimento infantil. Então, logo que começou a pandemia, uma preocupação nossa foi qual o impacto das epidemias anteriores no desenvolvimento infantil. Será que elas impactaram muito pouco? Como foi isso? Não é? E aí nós fizemos uma revisão sistemática da literatura, que foi publicada, então, com o intuito de ajudar as crianças do mundo todo. Tá? Essa revisão sistemática, ela mostrou para a gente que mães que estão grávidas na pandemia têm que tomar cuidado, porque pode ter um impacto nesses bebês, tá? Depois do nascimento. Então, o estresse que essa mãe está vivenciando na pandemia. Crianças nos primeiros anos de vida têm um impacto grande, né, em relação ao desenvolvimento por causa da restrição social, por causa do estresse dos pais, por causa do risco de contaminação, por causa do luto que estão vivenciando, às vezes perder alguém, não é? Então, assim, tem um impacto grande, existe a situação real de estresse pós-traumático, de aumento do risco de transtorno de ansiedade, de depressão nessas crianças, e não só a curto prazo, a curto, médio e longo prazo. Muitas crianças estão restritas dentro dos lares, não podem mais brincar, ir para a pracinha, mudaram radicalmente a rotina, não tem mais escolas em muitas localidades. E aquela questão de oscilar, né? Quando começou a pandemia, o pessoal achava que ia ser 1 mês, 2 meses, agora já tem 1 ano. E 1 ano depois a gente observa uma fase crítica em que muitas cidades voltaram e fecharam o comércio ou decretaram o lockdown. Então, assim, gente, ao lado da pandemia, as crianças continuam a se desenvolver. E o desafio imenso é como que nós podemos equilibrar a otimização desse desenvolvimento, que precisa de tantos fatores, tantas variáveis, em um momento que a gente realmente está muito restrito. Então, pais sobrecarregados, crianças com ambientes restritos, mas continuando o desenvolvimento da sua arquitetura cerebral. E o que a gente tem visto na prática? Então, a gente tem uma pesquisa de publicação científica da revisão sistemática, que já está aí para acesso a todos. A gente tem 2 outras pesquisas de estresse tóxico, o intuito, inclusive, é levar para o governo, levar para políticas de saúde pública, porque hoje a gente preocupa muito com a Covid, mas e depois? E agora o impacto e como que isso vai impactar ao longo da vida dessas crianças, né Frederico?
Isso. Então, assim, a primeira discussão que a gente quer trazer à tona é que a pandemia, embora se faz necessário um isolamento social, existem várias questões decorrentes desse isolamento social que vão impactar o desenvolvimento dessas crianças na primeira infância, trazendo uma cascata de malefícios, então de prejuízos a curto, médio e longo prazo. Só que, como bem sabemos, as crianças autistas que já trazem em si um desinteresse, um prejuízo social, nesse momento adverso de isolamento, com tantos fatores de riscos que foram aí bem enumerados pela doutora Liubiana, o quanto que então nós temos mais adversidades somadas a uma carga genética. Então, de fato, para essas crianças, elas são mais afetadas pelo isolamento, e para as famílias faz-se necessário um apoio de pais, um treinamento de pais, um auxílio para readequações de rotina, porque vamos parar para pensar. Mais do que nunca se viu, então, o impacto positivo ou negativo de uma família ajustada, não ajustada, na vida das crianças. E especialmente é importante entender também que uma criança autista, a gente nunca viu o quanto que faz falta a escola nesse momento, terapias em alta intensidade, então as terapias muitas vezes foram reduzidas, as crianças estão longe da escola, todas as crianças, mas as crianças autistas com a dificuldade no aprendizado online, sem adaptação de recursos pedagógicos, sem aulas especializadas, sem a presença de um monitor escolar quando é necessário. Então, as impossibilidades, as adversidades para o desenvolvimento, elas aumentaram nessas crianças. E aí o raciocínio é muito claro. Se a gente precisa de tantos apoios para o desenvolvimento na primeira infância, e a gente não tem escola, a gente não tem uma rotina adequada, a gente não tem as terapias, é menos apoio para sustentar mais o desenvolvimento. Então, mais do que nunca, nós precisamos apoiar esses pais para que eles, sendo apoiados, eles possam apoiar de uma maneira mais forte, mais firme, não romântica, muito desafiadora, o desenvolvimento dessas crianças. E assim, né, Fred, eu nunca percebi tantas crianças com atraso, por exemplo, da comunicação e da interação quanto agora, tá? Então, a gente falou anteriormente o quanto que o ambiente, então existe a genética e o ambiente, eles trabalham juntos, gente. Então, assim, o ambiente, ele molda a tendência genética, não é? Então, assim, em primeiro lugar, a gente vai abordar aqui essas crianças que estão se desenvolvendo e que estão evoluindo com atrasos, tá? Então, atrasos podem ser por causa de um ambiente restrito ou porque elas têm uma tendência genética a ter o autismo e esse ambiente restrito está fazendo essa tendência genética a ser deflagrada mais precoce, mais grave, tá? Então, para as duas possibilidades, nós precisamos de entender a importância de otimizar os estímulos dentro do que é possível no dia a dia, não é? A gente, claro, a gente está vivenciando uma situação em que todo mundo aumentou pouco o tempo de tela, pouco ou muito, né? A maioria aumentou muito, a nossa pesquisa mostra isso. Então, o tempo de tela das crianças aumentou demais. Pai e mãe em home office, eu vi esses dias uma imagem, assim, a mãe imaginando um home office, né, ela sentada, toda elegante, com uma aguinha, tranquila, e na realidade lá, menino pulando em cima, né, então assim, ontem eu estava dando aula online, e a minha pequenininha estava lá subindo, queria pular a poltrona, e eu, peraí, gente, estava dando aula de reanimação, corri lá para atender, né. Então, assim, a dinâmica familiar hoje, realmente, ela está nos exigindo muito. Os pais estão muito exigidos, tá? Mas, assim, gente, quem quer que essa criança pode contar? O pai e a mãe. Então, o pai e a mãe precisam realmente, eu falo assim, ó, hoje o pai e a mãe, o papai e a mamãe, ele é o papel de um familiar, ele é o papel do porteiro da escola, ele é o papel da professora da escola, ele é o papel do professor lá de educação física, tá? Então, estou falando assim, a gente tem que assumir hoje o papel de múltiplos personagens na vida dessa criança, então, assim, com mais carinho, com mais expressões faciais, com mais fala, então, conversar, tem pesquisas que mostram o impacto da gente estar conversando com a criança, contando o caso para ela, tá?
Então, assim, independente se a gente acha que a criança está interagindo ou não, conversar mais, ter mais expressão facial, tentar dedicar. Então, a gente está lá fazendo uma comidinha, estou lá fazendo um café, coloco o meu filho do lado, ao invés de eu colocar meu filho na tela, eu vou colocar ele na tela porque eu tenho que fazer o café da manhã, eu tenho que lavar as vasilhas. Então, tente uma forma de incluir a criança. Por quê? Porque isso realmente vai ter um impacto grande no cérebro dos meninos. Então, independente se é autismo ou não, né, a gente sabe que a gente precisa desse ambiente. Então, tentar otimizar o ambiente sem culpa, né, Fred? Acho que essa questão da culpa é importante. Sem culpa, dentro do que é possível para cada família. Acho que essa coisa do que dentro do que é possível é algo muito importante. Nós não queremos em nenhum momento levantar uma bandeira de que os pais são os únicos responsáveis pelo desenvolvimento dos seus filhos. A gente acabou vendo aí no início da pandemia, a gente sendo bombardeado de dicas para os pais. Faça uma meditação com seu filho. No momento ali que eu estou abarrotado de obrigações do trabalho, a casa ali bagunçada, as gavetas desarrumadas, a comida no fogo. Como que eu vou fazer uma meditação com meu filho? Então, assim, nós não estamos querendo apontar erros e acertos, culpados, e não é nada disso. O que nós queremos é dizer que o protagonismo é dos pais. O filho é do pai, o filho é da mãe. Claro que a gente pode apoiar, é para isso que existem redes de apoio. Aqui no consultório, por exemplo, a gente tem apoio, treinamento, orientações de pais feitas tanto online quanto presenciais. Nós temos uma equipe de acompanhantes terapêuticos domiciliares que são supervisionados nesse processo de dar uma mão para a criança, que são treinados de uma maneira muito rigorosa, que procuram passar por um processo de avaliação, de fidelidade de implementação daquele modelo que a gente pretende e que são supervisionados semanalmente. Então, assim, o que a gente quer dizer no final das contas, e a palavra-chave quando a gente fala de autismo e pandemia, de crianças e pandemia, família e pandemia, é a adequação à rotina. O que nós podemos fazer, com aquela metáfora lá do aviãozinho que está caindo, primeiro colocar a máscara de oxigênio na gente, cuidar dos pais, para que esses pais, com o estado de espírito elevado, com as emoções no lugar certinho e com a consciência de aquilo que devem fazer para preservar o desenvolvimento dos seus filhos, para otimizar o desenvolvimento dos seus filhos autistas, depois colocar a máscarazinha lá em cada criança, porque elas precisam do nosso oxigênio. É a mesma coisa de um mar revolto que eu estou ali nadando, eu preciso, é claro, tomar o fôlego para continuar nadando, mas sou eu quem carrega o filho nos ombros. É o pai e a mãe com seu amor, com a sua dedicação. Mais do que nunca eu compreendi nessa pandemia, auxiliando diversas famílias, que não há nada mais sofisticado para o desenvolvimento de uma criança. Aprendi com a doutora Lilbiana do que amor de pai e mãe. Não existe nada mais importante. Terapia é importante, orientações importantes, escola colaborativa, a gente nunca sentiu tanto o peso nos ombros, redes sociais importantes, amigos próximos importantes, familiares queridos importantes. Mas nada contribui mais para o desenvolvimento de uma criança, especialmente falando aqui crianças autistas, de amor de pai e mãe. Embora a gente saiba disso, o que nós queremos dizer então é de que maneira todos juntos, puxando o cabo de guerra, pai, mãe, terapeuta, escola, tio, primo, outros familiares, puxando o cabo de guerra para o lado do desenvolvimento, possamos olhar essas crianças, guardando de possíveis riscos para o contágio, mas promovendo o desenvolvimento do outro lado, e essa balança é única, ela é individual para cada um. E assim, né, Fred? Então, a primeira questão, então eu queria dar um beijo aí, né? A doutora Fabi Mendes até perguntou se pacientes com autismo têm um risco aumentado para a Covid-19. Então, um beijo especial aí para a doutora Fabi Mendes, né? A equipe do Instituto Farol que está participando da nossa live, pessoas queridas aí de outros estados, né? De Salvador, de vários outros estados, então a gente fica muito feliz. E assim, então a primeira questão é essa que a gente falou, que as crianças em geral estão com desenvolvimento hoje ameaçado, e a gente viu isso em termos científicos e nós comprovamos com resultados de epidemias anteriores, não é?
Nós temos a nossa pesquisa agora, né? Então temos uma pesquisa de questionário online. A gente gostaria de convidar todos para divulgar a nossa pesquisa. Tá, está aí, né? A gente até falou, pega o celular do colega emprestado, porque a gente está colocando o QR Code aqui para poder depois passar álcool gel nas mãos. Então, assim, importante para a gente poder até sustentar outras políticas de saúde pública para essas crianças, um suporte emocional para as crianças e para as famílias. E assim, em relação à contaminação, ao contágio, tá? O que a gente precisa de cuidar? Primeiro, uma pesquisa mostrou que pessoas com déficit cognitivo têm um risco maior de ter resultados fatais em relação à Covid. Então, é claro que isso é principalmente em relação a adolescentes e adultos, porque pessoas com deficiência intelectual, elas não conseguem, às vezes, perceber os sinais e sintomas de forma precoce, e isso pode proporcionar uma evolução mais desfavorável. Como no autismo, a gente tem como comorbidade também a deficiência intelectual, é algo que a gente precisa de olhar com cautela, tá? Então, se temos pacientes adolescentes e adultos com autismo, cuidado com aqueles que têm deficiência intelectual, porque esse é um grupo de risco em relação à própria percepção do próprio corpo, da própria gravidade, da necessidade de tratamento imediato, tá? A segunda questão, o autismo por si só, ele não é um fator de risco. Então, quando a gente fala assim, pacientes neuropatas, pacientes com doenças neurológicas, nós estamos nos referindo principalmente àqueles pacientes com comprometimento motor, que têm infecções respiratórias mais graves. A criança que tem autismo, que tem outras comorbidades clínicas, por exemplo, a criança tem uma epilepsia de difícil controle, tá? Essa criança tem uma outra doença associada, aí essa criança pode ser que tenha um risco maior, então precisa de discutir melhor com o pediatra. Outra questão, a criança com autismo que não consegue seguir os padrões, né, de cuidado. Então, assim, eu tenho pacientes, nós, né, Fred, temos pacientes que usam máscara muito melhor do que vários adultos aí que acham que a moda é usar máscara embaixo do nariz. Então, tem uns que, assim, se você ensina, ele vai fazer aquilo certinho. Outros têm lá, por exemplo, uma estereotipia de ficar passando a língua nas coisas, né? Um vício, uma rotina de chegar e passar a mão em tudo e passar no rosto. Então é claro que essa criança que tem um comportamento de pegar tudo e colocar na boca, ou de ficar tocando em tudo, né? Ficar tocando no rosto das pessoas, isso coloca ela em um risco maior. Então, se essa criança está na escola, por exemplo, como é que ela vai conseguir se cuidar, né? Assim, conseguir se regular em relação ao comportamento para ela evitar dela se contaminar, tá? Agora, as pesquisas mostram que até 10 anos, até o momento, tá, gente? Vou deixar claro aqui que as pesquisas estão mudando muito rapidamente, até o momento, até a idade de 10 anos, as crianças têm menor chance de se contaminar e de transmitir, né, o coronavírus e de gravidade, tá? A principal preocupação é a síndrome inflamatória pós-Covid, tá bom? Então, a primeira questão é cuidar das crianças, o momento é crítico, então, claro, equilibrar essa questão do contágio com a questão do desenvolvimento. Só que eu tenho atendido muitas crianças que chegam aqui já com diagnóstico de autismo ou com atraso. Então, o que eu tenho refletido, baseado nas pesquisas e na nossa experiência, eu e Frederico, é o seguinte: nós estamos diante de um problema real. Não dá para a gente deixar de tratar um problema real por uma possibilidade de acontecer alguma coisa, tá? Então, assim, a gente tem que equilibrar muito bem isso. Então, não posso falar assim, não, vamos esperar mais um ano, vamos esperar acabar a pandemia. Quando vai acabar a pandemia? Né? Então, assim, a pandemia pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Essa criança não pode esperar esse tempo todo. E aí eu queria ouvir do Fred, porque, assim, muitas vezes é proposto, igual ele falou, um atendimento online, uma consulta online, e cada família vai ter um perfil. Será que realmente... O Fred caiu ainda. Caiu o celular. Então, assim, será que essa família realmente vai conseguir, dentro da rotina dela, se adequar a um atendimento online ou não? Não é? Como que vai ser, como que concilia isso, né, Fred, com o dia a dia? Porque
falando um pouquinho a mais, a pesquisa mostrou crianças com mais dificuldade de sono, criança com mais dificuldades alimentares, crianças com mais rompantes de agressividade. Nós estamos precisando de ajustar mais medicações, claro, não é para todas as crianças. Então, assim, se a criança tem uma dificuldade de comportamento agressivo, de sono, de alimentação, de irritabilidade, isso vai afetar a família como um todo, não é? E aí a gente tem que, então, contextualizar, né, Fred? Exatamente. Acho que é interessante, então, a gente perceber que a doutora Liviana, como médica, pediatra, neuropediatra, ela está nos alertando que a criança autista, bem como todas as outras crianças, mas por causa de possíveis dificuldades cognitivas que possam estar associadas, por causa da falta por causa do prejuízo do entendimento social, são crianças que precisam mais ainda dos nossos cuidados em relação às possibilidades de contágio. Só que, de igual maneira, do outro lado da balança, também são crianças que precisam que seus pais estejam atentos em relação a questões do seu desenvolvimento. E aqui me refiro, quando disse adequação de rotina, tudo que diz respeito a uma vida saudável para uma criança é necessário, é prioritário e urgente nesse momento de isolamento social para as crianças autistas. Então, verificar com as famílias e implementar, se a família não consegue fazer isso de maneira sozinha, de maneira individual, talvez procurar um profissional para isso é muito importante. Pode ser o pediatra, pode ser um psicólogo, pode ser alguém de confiança que tenha técnica embasada em desenvolvimento da primeira infância, questões que também são relacionadas ao autismo, para que a gente possa adequar a rotina familiar dessas crianças. Começo pelos pais. Os pais estão dormindo, os pais têm tempo para o lazer, os pais estão alimentando bem, como que está a sobrecarga de trabalho desses pais. Então, é prioritário, a gente tem feito isso constantemente no consultório, ajudar os pais estrategicamente a construírem possibilidades de, ainda assim, na pandemia, encontrarem mecanismos de sobrevivência. Não vou falar de qualidade de vida, de viver bem, mas assim, de conseguir passar por esse momento com resiliência diante das adversidades que se apresentam. Depois de cuidar desses pais, de estabelecer uma rotina familiar que é importante, apoiar esses pais emocionalmente, apoiá-los também do ponto de vista técnico, do ponto de vista de estratégias que possibilitarão que essas crianças possam desenvolver mais. E aqui eu me refiro a quê? Eu preciso ver como que está a vida dessas crianças. Que hora que essa criança acorda, que hora que ela vai dormir, como que está o sono relacionado ao período, quantidade e duração. A gente sabe que crianças autistas têm mais distúrbios de sono em relação à população geral. Quanto que está o uso de telas dessas crianças? Essas crianças têm brincado ao ar livre, têm tido contato com a natureza. A gente sabe que o cérebro infantil ele é mais intolerante às adversidades que o ambiente apresenta. Então, se a gente fica entediado com a mesmice, a gente ouve muito falar, a criança autista precisa de previsibilidade. Claro que precisa de previsibilidade, que precisa que o café seja na hora do café. Isso é bem importante. Na verdade, previsibilidade é importante para o desenvolvimento de todas as crianças. Uma rotina desorganizada não é saudável para ninguém, mas continuo. Quais são as atividades preferidas dessa criança? Pensa bem. A gente está falando de crianças que têm um interesse perseverante. Foi retirado da escola, foi retirado talvez o coleguinha preferido, foi retirada a possibilidade de experiências sociais enriquecedoras, importantes para o seu desenvolvimento. A gente também deve lembrar que o isolamento social acompanha a privação sensorial e também sabemos que essas crianças têm questões sensoriais de hipersensibilidade ou hipossensibilidade maior do que a população geral. Então precisamos de toda uma adequação da rotina que possibilite essas crianças o momento da escolinha para o aprendizado pedagógico,
e cognitivo, o momento de que os pais brinquem de maneira qualitativa, exagerada, seguindo o interesse da criança, dando mais atividades preferidas, como que está a alimentação dessas crianças, né? Se as crianças estão mais ansiosas, comendo mais ou comendo menos. Sabe? Então, assim, a dica que a gente dá, procurem auxílio, procurem, no caso da necessidade, amparo para que, restabelecida nesse momento agora, uma rotina que possibilite mais ocasiões sociais, mais atividades divertidas, isso agir de maneira preventiva, em vez de chegar lá na frente e ter que readequar a dose da medicação da criança, porque ela está tendo rompantes de agressividade. Então, tudo que envolve mais bem-estar, mais exposição sensorial, mais tempo qualitativo ao lado dos pais, menos uso de tela, mais qualidade do sono, construir tudo isso certamente protegerá a vida dessas crianças nesse momento agora crítico de isolamento social. Não é, Liuviana? Existe na infância, a gente fala muito disso, tem um documento muito bonito, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quando eu fiz parte do meu doutorado na Harvard Medical School, foi em 2012, eu recebi um convite para participar de uma reunião sobre toxic stress, estresse tóxico na infância. E essa reunião está online, né? Então, assim, muito legal, que era com Jack Shonkoff, que é o cônsul do desenvolvimento dos Estados Unidos. E lá eu aprendi sobre estresse tóxico e aí o sonho surgiu e a gente inclusive fez esse documento e a gente vem falando disso muito em várias palestras no Brasil inteiro. Então o estresse da criança, ele pode ser positivo, tolerável ou tóxico. O positivo é a criança tomar uma vacina, entrar na escolinha, que vai resultar em uma habilidade de resiliência, que a criança ela precisa de lidar com a frustração para ela desenvolver no cérebro a capacidade de enfrentamento. O estresse, quando ele é muito diário, ou quando ele é muito elevado, acima da capacidade de maturidade dessa criança para enfrentar, ele pode ser, então, tolerável ou tóxico, a depender do suporte familiar. Então, se a criança está vivenciando hoje um estresse de uma pandemia, ele é diário. No mínimo, ele é diário, né? E se ela é exposta a conteúdos de notícias o tempo todo, pai e mãe reclamando o tempo todo do uso da máscara, do risco de contágio, da conta, pai e mãe muito triste, luto. A gente perdeu, eu perdi meu irmão, né? Então, assim, a gente perdeu familiares, eu perdi meu irmão, perdi minha prima, perdi o marido da minha prima. Então, assim, é algo devastador, não é? E aí esse estresse, então, além dele ser contínuo porque ele é diário, ele é um estresse elevado em muitas situações, tá? Então, se a família não assume esse papel, e pessoas colocaram aqui, achei muito bonita, a questão da qualidade, porque a gente não está tendo tempo para dar quantidade de presença, né, com os nossos filhos muitas vezes, mas a qualidade do estímulo. Então, o afeto, a qualidade, a gente tentar passar para a criança de uma forma tranquila, abrir espaço para que essa criança possa demonstrar de alguma forma o que está sentindo, observar aquela mudança de comportamento e tentar se conectar com o filho para entender o que aquilo significa, o que ela está querendo dizer para a gente, tá? Quando a gente fala que o nosso cérebro ele depende do ambiente, do adulto também. Então, se esse adulto, se nós adultos hoje começamos a falar só de coisas negativas e prestar atenção só no que é negativo e reclamar muito, a tendência é que a gente fique cada vez mais para baixo. Então, assim, várias pesquisas do cérebro mostram que a felicidade, ela não depende do ambiente externo. Você fala se uma pessoa é feliz ou triste, pelo ambiente externo, você vai acertar em 10% da situação. Por quê? Porque é a postura interna diante da situação que vai realmente trazer felicidade ou não. Né? Então, o momento é de pandemia. O momento é crítico. Então, a gente vivenciou lutos e a gente está falando aqui de cadeira porque foram tempos muito difíceis. Então, a gente tentou transformar o estresse pós-traumático em crescimento pós-traumático. Estamos tentando aqui transformar a adversidade em semente do bem, tentando fazer o bem. Para isso nos motivar, nós temos 3 filhos e nós temos inúmeras famílias, inclusive aqui com vocês, que a gente precisa de estar forte para poder ajudar. Então, nós precisamos de pais fortes nesse momento. Pais fortes, pais resilientes, porque é uma ótima oportunidade também para a gente trabalhar a resiliência nessas crianças, a capacidade de tolerar a frustração. Agora, se eu não estou com paciência, como é que eu vou exigir, que a gente falou sobre essa questão de imitação e observação, como que eu vou exigir que meu filho esteja paciente?
Se eu não estou bem, como que eu vou exigir? Tem pesquisas bonitas falando, mostrando que o cérebro da criança pequenininha ativa a mesma área do cérebro do pai ou da mãe que está ali pertinho dela. Então, se eu estou triste, se eu estou muito angustiada ou muito nervosa, por mais que eu fique fingindo, vai ativar a mesma área, tá? Então, o primeiro cuidado é, a gente vai falar inclusive de família, é consigo mesmo, é com suporte de pai e mãe. Segundo, como que a gente vai fazer? Claro, as terapias foram interrompidas, todo mundo está de máscara, como é que a criança vai desenvolver a questão da interação, da percepção, se ela já tem uma área que não percebe tanto e se todo mundo está de máscara? Como é que essa criança, a gente não pode chegar perto, não chega perto da pessoa, não aproxima, não pode dar abraço, não pode dar carinho. Então, claro que o momento, gente, ele é um momento singular, ele é um momento diferente, tá? Só que a gente tem que enfrentar esse momento juntos, não é? E é por isso que a gente está discutindo aqui. Então, mais é uma reflexão, a questão de individualizar cada família. Se você tem algum profissional que te deu suporte à distância, se está em lockdown, que te deu um suporte presencial, procure esse profissional, tá? Avaliações à distância não são interessantes nesse momento, é muito difícil, tá? Eu tenho recebido algumas avaliações que são incompatíveis com a criança, então cuidado da gente ficar destacando também as dificuldades, vamos observar potencialidades. E tem famílias que fizeram mudanças, por exemplo, criança não está indo para a escola, colocaram uma forma de ter um professor de apoio em casa e a criança está sendo alfabetizada. Outra criança está super feliz. Inclusive, eu tenho adolescente que falou assim, olha, doutora, eu descobri que meu estilo de vida é a quarentena. Então, tem pacientes, tem famílias que encontraram possibilidades maravilhosas também na pandemia, tá? Que transformaram a diversidade em oportunidade, né, Fred? A gente tem que falar desse lado positivo. É importante dizer, a gente não nega os desafios do momento atual. A gente, como a doutora Liubiana mencionou, eu também sou pai, ela também é mãe, nós temos filhos, nós sentimos na pele a cada dia a preocupação de promover um melhor ambiente, o melhor do nosso ambiente interno, o melhor do meu olhar, do meu carinho, do meu sorriso, da minha disponibilidade para cuidar dessas crianças, e às vezes essa disponibilidade pode se mostrar de uma maneira falha, e a gente acaba dando a mão à nossa companheira, que nos puxa de um lado, em outro momento somos nós que a puxamos de outro. Então, pensar na conjugalidade, a gente viu aí várias brincadeiras, falando que mais casais se separaram, porque não pode ver aquele ou aquele outro, mas aí existe uma oportunidade para que o casal possa se reunir, ver de frente quem é que está ali com você, do seu lado, quais são as características bonitas, o que é que ele tem de qualidade, mas também o que é que ele tem de limitação e que precisa do seu companheirismo, porque a conjugalidade saudável, a inteligência emocional, como que é vivida as trocas de afeto entre o casal, vai impactar na saúde emocional dos filhos. Tem um estudo importante da Escola de Educação de Harvard, que foi lançado agora na pandemia, e a gente teve a oportunidade de dizer sobre ele no Dia dos Pais, de relatos de homens dizendo que, trabalhando em home office, afastado do seu ambiente de trabalho, o quanto que eles tiveram oportunidades para terem momentos significativos, conversas profundas, olhar os filhos nos olhos, admirar os seus filhos mais de perto. Então a gente não pode também, eu vi aqui na pandemia, durante esse ano todo, que a gente acompanhou aí mais de 100 famílias de crianças com atraso no desenvolvimento, crianças com questões emocionais, crianças com transtorno do espectro do autismo, e nós podemos também ver sorriso no rosto, famílias falando do quanto que seus filhos desenvolveram, o quanto que foi ressignificado o sentido de ser pai, o sentido de ser mãe, sabe? Assim, é maravilhoso ver que a criança falou papai e não foi para o terapeuta, mas foi para o pai a primeira palavra que saiu agora na pandemia, o primeiro olhar, o primeiro gesto, uma brincadeira com função. Então, assim, a gente se emociona e a gente acredita, a gente não está negando a dificuldade, as redes de apoio são necessárias, nunca sentimos tanta falta da escola, das terapias, das intervenções individuais, presenciais, das intervenções coletivas, mas
os pais dentro do seu protagonismo. Existe ainda uma grande oportunidade de rever o seu filho, de vê-lo por dentro, de ver não só uma limitação, ver ali uma qualidade da sua criança autista, ver ali um interesse que você não tinha notado, um pequeno ganho de um tijolinho, de um novo marco do desenvolvimento que foi alcançado. Então, assim, nós queremos clamar que na pandemia, isso não é romântico, isso é real, isso é verdadeiro. Seu filho precisa do seu amor. Não dá para terceirizar desenvolvimento. A gente pode apoiar com treinamento de pais, com escola de excelência, com apoio aos pais, com terapia intensiva, mas ainda assim é o amor do coração do pai e da mãe que possibilita que essas crianças se desenvolvam. Então, nesse momento agora de pandemia, a gente conseguir olhar isso aí, ouvir esses relatos e ver na prática crianças desenvolvendo através da inteligência do amor e da estratégia, de uma readequação de um todo, para que as rotinas dessas crianças, através do amor do pai e da mãe, possam ser aí estratégias para driblar a pandemia e voltar a um caminho de desenvolvimento pleno. É algo que a gente enxerga, é a mensagem que a gente dá, e estamos aqui de mãos dadas. Tem um provérbio africano, a que eu termino a minha participação, que diz: é bonito ver isso na cultura africana, é necessária toda uma aldeia para promover o desenvolvimento da criança. Então nós estamos juntos, todos nós, roteando aquela criança autista que pretendemos aumentar o seu desenvolvimento, possibilitar uma vida feliz, uma vida alegre, uma criança que brinca, uma criança que se emociona, uma criança que tem um pai e uma mãe ao lado que a ama diariamente. E assim, ó, gente, colocar expectativas dentro da realidade, tá? Então não elevem as expectativas, porque nesse momento, muitas vezes você não vai alcançar e vai se frustrar. Então coloque expectativas reais, trace metas reais. A principal meta deve ser a saúde mental dos pais e dos filhos nesse momento, a alegria, tá? A alegria, a vida, valorizar as coisas simples do dia a dia, não é? A gente lembrar então que esse estresse tóxico, a gente precisa de evitá-lo, porque ele vai ser tóxico, porque ele causa prejuízo na arquitetura do cérebro, tá? E a gente não quer prejuízo na arquitetura do cérebro de ninguém, tá bom? Então, cuidado com o estresse tóxico. A gente convida aqui novamente para que vocês respondam a nossa pergunta. Nós vamos finalizar esse questionário, tá? Então, respondam o nosso questionário, ele demora uns 15 minutos, mas vai ser importante para a gente respaldar o que a gente está podendo falar, porque depois não é só voltar à escola, a gente precisa cuidar melhor dessas crianças. A gente queria citar o exemplo do B, que nesse momento de pandemia está fazendo vários desenhos, está se desenvolvendo de forma artística maravilhosamente bem, né? E a gente vem falando aqui, né, que é nosso exemplo da semana de sucesso, de alegria, e que os pais estão olhando para ele de forma diferente, proporcionando que ele consiga se desenvolver, e a gente vai falar mais aí no final da semana. Então, convidá-los também a mandar o e-mail para nosso dia, né, que a gente vai ter solidário, de acolhimento e triagem para crianças com risco de autismo até 3 anos, famílias carentes. Por favor, que seja de famílias carentes, que nosso intuito é ajudá-los, tá? Então, mandar um e-mail para a clinicabora-brincar@gmail.com, viu? Com os dados da criança, da família, data de nascimento, é questão, né, do nível socioeconômico aí para a gente poder fazer esse dia maravilhoso. E essa apresentação de hoje vai ficar no nosso canal do YouTube, então convido vocês também a assistirem o nosso canal, vai ficar lá. E a gente vai aí continuando nossa semana, né, Fred? Muito felizes, os desafios são de todos, igual eu falei, a gente não se coloca aqui diferente de todo mundo. A gente enfrentou várias dificuldades como médico, trabalhei todos os dias, essa dificuldade de ir para o hospital, de cuidar do contágio, de não adoecer até hoje, graças a Deus, nós não tivemos Covid, mas assim, agora estou vacinada, né? Mas assim, foram muitos desafios, nós temos filhos, cuidado integral do filho, então não é romântico esse momento, né? Mas é uma possibilidade da gente realmente valorizar o que é essencial. Então, obrigada, até amanhã, não percam o nosso momento de amanhã, um beijo, tchau, muito obrigada, Fred, por toda a participação, todas as palavras.